Os nomes da lei de Deus. A lei de Deus, vulgarmente e pejorativamente chamada de lei mosaica por religiosos e indoutos, tem vários nomes e todos eles revelam aquilo que ela é, como a lei perfeita, a lei da liberdade, a lei do espírito de vida, dentre 17 nomes. Nesse artigo buscaremos mostrar os nomes dela, buscando também mostrar as provas disso, alicerçando o nosso argumento nas Sagradas Escrituras, a revelação de Deus para nós. Vamos começar por um dos nomes, qual seja, lei da liberdade. Na sua epístola, o apóstolo Tiago chama de lei perfeita da liberdade, dizendo que aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado. Tiago 1:25. O apóstolo Paulo escreveu que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Sim, porque todos nós poderemos morrer do modo como ele foi morto, sem esperança de voltar à vida. E disse também que, libertos do pecado, fomos feitos servos da justiça. E essa justiça é a da qual escreveu João em sua primeira epístola, dizendo: Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 1 João 3,7. Essa justiça da qual o apóstolo fala em uma de suas epístolas, dizendo que o povo de Israel não alcançou por falta de fé, é sobejamente relatada nas Sagradas Escrituras. Veja, a minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são a justiça. Salmo 119, verso 172. O apóstolo Tiago diz mais: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Tiago 2,12. Pelas Escrituras ficamos sabendo que Deus irá julgar o mundo com justiça e os povos com equidade. Salmo 98,9. E a inspiração concedida ao salmista Asaf diz: o Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus do alto e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um pacto com sacrifícios, e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Salmo 56. Assim, Deus irá julgar o seu povo com base naquilo que ele tem requerido desse povo, a obediência aos seus mandamentos. A lei da liberdade é a lei de Deus, porque mediante a obediência a ela nós ficamos libertos da lei do pecado e da morte, que são leis a que todo homem nasce sujeito. Estamos em Deus e Ele em nós, conforme 1 João 3,24. Não mais dependemos de um intermediador humano, como os sacerdotes da velha dispensação, que detinham o ofício de apresentar os sacrifícios pelo pecado em benefício do pecador. Hoje o sacrifício pelos pecados deve ser oferecido diretamente pelo transgressor, sem necessidade de intermediação a não ser do sumo sacerdote eterno, Jesus. O apóstolo Tiago, pelo Espírito, mostra que a lei da liberdade é a lei de Deus, pois diz: porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Tiago 2,11, ficando claro que refere-se à lei de Deus. Semelhantemente, o apóstolo diz: todavia, se cumprires conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem farás. Assim, ele chama também a lei de Deus de lei real, dizendo que seremos bem-aventurados se aguardarmos conforme as Escrituras. Ela é real porque é de autoria do Rei Jesus, nosso legislador e rei, Salmo 56 e João 12,15. Outro sim, a lei de Deus, os seus mandamentos, é que nos liberta a lei do pecado e da morte. Tanto o pecado quanto a morte são leis das quais o homem natural está preso e das quais a lei de Cristo liberta. A Escritura diz que o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15:56. Por isso, os transgressores da lei de Deus estão na morte e não poderão ressuscitar para a vida eterna nem na primeira ressurreição. Pois a Escritura diz que os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4:16. E estar em Cristo é estar guardando os seus mandamentos, conforme 1 João 3:24. A morte não pôde reter a Jesus na sepultura, porque ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 1 Pedro 2:22. O apóstolo Paulo diz que quem sem lei pecar, sem lei perecerá, e quem pela lei pecar, pela lei será julgado.
Romanos 2,12. Assim, mesmo os desconhecedores da lei de Deus não se podem livrar da lei da morte, porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Romanos 3,23. Conforme o que alcançamos pelas Escrituras, o versículo 25 de Tiago fala de uma só lei, mas com dois nomes, quais sejam a lei perfeita e a lei da liberdade. E com esses nomes, as Escrituras a nomeiam. Em Salmo diz, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Salmo 19,7. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Ora, conforme as Escrituras, a caridade ou o amor de Deus é a observância ou a guarda dos mandamentos de Deus, conforme 1 João 5,3 e 2 João 6. Segundo o que o Espírito nos concede, a tradução de Salmo 19,7 deve ser a lei do Senhor é perfeita e refrigera o Espírito. Isso porque a alma é o ser total, o corpo com vida, com o Espírito. Assim, o que refrigera a alma é água fria, conforme Provérbios 25,25. Sendo a lei de Deus espiritual, ela refrigera o espírito do homem espiritual, mas ao homem carnal ela mata. Porque, não entendendo ele as coisas do espírito, não tem força para vencer a lei do pecado, que guerreia nos seus membros contra a lei do seu entendimento, fazendo-o cativo à lei da morte. Como todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus, Jesus, o sumo sacerdote dos bens futuros, nos deu uma lei que nos salva, a lei do espírito de vida, Romanos 8,2, pois ele disse, e sei que o seu mandamento é a vida eterna, João 12,50, primeira parte. E o Espírito Santo chama a sua lei de lei do espírito de vida, falando pelo apóstolo Paulo que a justiça dela se cumpre naqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser, Romanos 8, de 4 a 7. E diz mais o apóstolo, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Romanos 3, 21 e 22. Como já vimos, a justiça de Deus são os seus mandamentos, conforme o Salmo 119 e 172. E ela é a mesma da qual fala o Espírito pelo apóstolo quando diz demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 26. E a nomeia, dizendo, onde está logo a jactância, é excluída. Por que lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Romanos 3, 27. Quando o salmista fala sobre a lei perfeita, ele diz que ela é do Senhor, pois diz, a lei do Senhor é perfeita e refrigera o Espírito. Salmo 19, 7. Assim ela toma também esse nome, e foi a ela que Moisés se referiu quando disse, e te será por sinal sobre a tua mão, e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca. Êxodos 13, 9. Essa lei do Senhor, da qual disse o apóstolo que é atestada pelos profetas, é chamada em Malaquias de a lei da verdade, Malaquias 2, 6. E isso é ratificado pelo salmista que disse, a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Salmo 119, verso 142. Como Jesus é o Senhor, a lei é sua e recebe também o nome de lei de Cristo. Veja, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. 1 Coríntios 9, 21. E já que Jesus é Deus, a sua lei recebe também o nome de a lei de Deus, da qual fala o Espírito pelo apóstolo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, Romanos 7, 22, e da qual disse o salmista, a boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do que é reto. A lei de Deus está em seu coração, Salmo 37, verso 30 e 31. E, finalizando, temos ainda outro nome, ou seja, lei da beneficência, Provérbios 31, 26. Pois a mulher mencionada no verso 10 daquele capítulo é a igreja. Essa mulher conhece o seu marido, versículo 23, que é Jesus, o esposo da igreja, pois conhecê-la é guardar os seus mandamentos, 1 João 2, 3. Ela faz panos de linho fino e vende-os e dá cinta aos mercadores, versículo 24. Ou seja, reproduz cópias da lei e pratica essa lei que resulta em obras de justiça, que são o linho fino resplandecente, citado em Apocalipse 19, 8. Ela dá cinta aos mercadores, ou seja, dá-lhes a lei que deve cingir o evangelista e que corresponde ao cinto dos lombos, que é a verdade e a justiça mencionada em Efésios 6, 14, correspondente à armadura de Deus. Ela tem a força e a glória como vestidos, ou seja, a força que se obtém guardando o mandamento do Senhor, que são a sua glória. 1 Samuel 4, 17 e 21. E da qual diz o apóstolo Paulo que os homens a mudaram em semelhança da imagem de homem corruptível
e que também trocaram a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura antes que o Criador. Romanos 1, 23 e 25. Ela abre a sua boca com sabedoria, isso é, saber o que aceita os mandamentos de Deus, que torna sábio para a vida eterna, Provérbios 10, 8. Que são a vida eterna, João 12, 50. E os guarda, pois é a condição para se alcançar a sabedoria de Deus e o conhecimento dele, Provérbios 2, do verso 1 ao verso 6. Seu marido diz, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas és superior, Provérbios 31, 29. Ou seja, muitas mulheres e igrejas procedem virtuosamente, mas a mulher que guarda os mandamentos de Deus, ela é superior. A mulher, igreja, que teme ao Senhor, essa será louvada, versículo 30. E para se alcançar o temor do Senhor, é condição aceitar os seus mandamentos, conforme a citação de Provérbios 2, do verso 1 ao verso 6. Existem muitas mulheres formosas, como Vasti, a mais bela, mas como enganosa é a graça e vã a formosura, a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Ela possui o perfume do conhecimento de Deus, 2 Coríntios 2, do verso 14 ao 16, sendo como Esther, a mais cheirosa ou a mais perfumada. Pois conhecer a Deus é guardar os seus mandamentos, 1 João 2,3. Ela é aquela cantada por Salomão e mencionada em Cantares, onde diz, quem é esta que sobe do deserto, como colunas de fumo, perfumada de mirra, de incenso de toda a sorte de pós aromáticos? Que belos são os teus amores, irmã minha, ó esposa minha, quanto melhores são os teus amores do que o vinho, e o aroma dos teus bálsamos do que o de todas as especiarias. Favo de mel mana dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro dos teus vestidos é como o cheiro do Líbano. Assim fechado és, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs com frutos excelentes, o cipreste e o nardo e o açafrão, o cálamo com toda sorte e árvore de incenso, a mirra e aloés com todas as principais especiarias. Cantares de Salomão 3, 6 e 4 e de 10 a 14. Oliprestes, missionário.